Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Os Economistas, o melhor podcast do Brasil. Porra! Estamos aqui com Lucas Pitmoney. Oh, yeah. Fala aí, Pit. O que a gente tá fazendo aqui, cara? Charles fucking Wicks. Cara, sabe o que aconteceu? Eu queria traçar um breve histórico. Fala pra galera, o que tá acontecendo, Um breve né? histórico do que aconteceu. Eu sou um grande fã do trabalho do Charles, né? Apesar de não ser recíproco, eu sou um grande fã e eu assumo aqui. E aí eu fui na internet, o penúltimo vídeo que ele gravou, é um vídeo de domingo, eu acordo mais cedo no domingo pra ver o seu vídeo. E eu sempre comento... Ou você virou à noite, né? Não sei se foi o que foi, né? Enfim, apareceu lá o push, aí eu acordei e falei, vídeo do Charles, economista sincero, preciso assistir. Gostei tanto daquele vídeo que fui lá e comentei. Cara, o meu sonho, cara, eu expus o que veio do meu coração. Falei, cara, o meu sonho é ser seu amigo e um dia ter um podcast com você. E eu joguei isso pro mundo. Cara, deve ter uns 200 likes aquele meu comentário. O povo se sensibilizou. Sabe o que Charles Wicks fez? Comentou. Não, a produção assim, pode até colocar na tela, né? Pode colocar na tela. Na cara dele, por favor. Porque ele foi snob. Aí, eu chamei... Cara, aí eu precisei de ajuda do Joel, que é alta performance. Falei, Joel, estão rindo dos meus sonhos, cara. Aí eu chamei o primo. Falei, primo, você conhece o Charles? Porque ele está rindo dos meus sonhos. Chamei o Perini, que eu sabia que tinha o seu contato também, e falei, cara, não podem zombar Perini, esse que nunca me chama pra nada. Ele tem podcast, canal, essa tava guardada, ele tem Instagram, tem... não responde no direct? Não então, tá vendo? Eu poderia ter te ajudado se você não tivesse zombado dos meus sonhos. Aí, eu joguei pro mundo, é um sonho que eu tenho há muito tempo, e eu acho que devido às movimentações que rolaram, né, eu acho que o primo te chamou, o Joel falou, porra, ele é emo, sabe? Não brinca com os sentimentos dele, ele deve estar chorando no banho. Então, por puro sentimento de dó, o Charles falou, vamos fazer um negócio junto, já que eu zombei e que a internet estava quase me cancelando, vamos fazer um podcast com o Pete. Foi mais ou menos assim a história. Me chamaram e falaram, cara, bora fazer o melhor podcast de economia do Brasil. E a gente começou a pensar sério o seguinte, sério agora, né? Com o Pete? Não tem... Olha que loucura. Não tem mesmo. Não tem podcast que fale de economia de forma simples aqui, abordando numa boa. Falando calma porra. Chamando convidados, sem mimimi, sem termos muito técnicos, né? Sem coisas que as pessoas não entendam. Até a gente pode pensar o seguinte, cara, economista é um cara meio chato, né? É pau no cu, né, a palavra. A gente costuma ter uma pompa. Você nunca usou da sua pompa de economista? Cara, tipo, não. Eu também não. Não, mas tem, né? As pessoas estão assistindo, tipo, economista. Talvez todos os economistas que alguém que tá assistindo aqui conheça, acho que vai ser um cara mais técnico ou mais chato. Chato no sentido não chato no dia a dia. Talvez o cara jogue bola, mas nos termos, né? No economês, né? Eu acho que o idioma economês virou um negócio que afugenta pessoas. Você acha meio desconectado? Eu acho 100% desconectado. Eu acho economia real. A gente até... conversou com algumas pessoas, conversou nos bastidores que na faculdade de economia não se vai em empresa, não se fala muito nem de investimentos, né? Você fica naquele círculo acadêmico, né? Que parece que ou você vai ganhar um Nobel de Economia ou você é um bosta, quando na verdade o que enriquece é ter um podcast com o Charles Wicks. Quer ver uma coisa meio louca? Quando a Selic, tudo bem que é uma linguagem do mercado, né? Mas a Selic subiu não sei quanto. Aí vai lá uma galera, porque o governo, o Banco Central subiu o Copom, a Selic... Você tá tentando imitar o William Bonner, que tá muito bom. Não. Eu gostei, tá assim. Subiu... a Selic. Eu gostei dessa voz de peito que você fez. 2 base points. Base point, fodeu. Então, aí as pessoas mandam mensagem, o cara falou que a Selic subiu tanto de base points, isso dá quanto em percentual? Mas não é que a pessoa seja burra, é que é uma linguagem desconectada do que o cidadão tá vivendo. Eu acho que isso tem muito a ver com a proposta do podcast, que é, mano, vamos falar a linguagem do povo. Acho que os nossos 2 canais cresceram relativamente rápido, justamente porque a gente chegava lá, ofendia pessoas que falavam economês e já mandava na cara, assim, toma essa, é isso que tá acontecendo. E eu queria saber por que caralhos você decidiu virar economista, né? Ser esse cara chato? Não, ser esse cara médio, chato, numa profissão em que todo mundo é muito chato. No início da minha formação ali, ainda meio criança tal, eu falo isso pra todo mundo, eu gostava muito de brincar com várias coisas, normal,
Mas quando minha mãe ia ao banco, olha que loucura, eu pegava aqueles cupons, você não vai lembrar disso, né? Eu tenho 33 anos, você tá com banco, 45? Vou fazer 45. No banco tinha você queria depositar dinheiro, era um papelzinho. Você queria sacar dinheiro, era um papelzinho. Sim. Tinha aquele balcãozinho. Um terminal. É um balcãozinho com várias folhinhas, né? Cara, eu pegava aquilo, eu gostava de brincar. E eu sempre gostei de negócios. E uma pessoa na minha família que eu admirava, né, admiro até hoje, mas que já não tá mais aqui entre nós, era meu avô, que era um cara de negócios. Então, quando você olha pra cima, né, você vê aquilo tudo. Então, economia, você achava que ali era o seu momento de economia, businessman. Assim, eu nunca pensei outra coisa, a não ser economia e informática, porque eu sempre gostei muito de tecnologia, então fica próximo. Mas entre escolher economia e informática, por que eu fui pra economia? Porque economia me permite hoje trabalhar também com tecnologia. Sim. Mas se eu estudasse só tecnologia, eu não poderia trabalhar com economia. Então, economia... É mais versátil, né? É algo que, assim, eu não sei... Sabe aquelas coisas assim, se você não fosse jogador de futebol, o que seria, não sei, se você fosse... Cara, eu gosto tanto de economia, negócio, conversar com as pessoas sobre isso, entender de empresas, que eu te falo que eu faço exatamente aquilo que eu nascia pra fazer. E você? Como é que você veio parar nesse mundo de maluco? Ser maluco você já é, mas mais maluco de economia. Cara, que feedback foi esse? Desnecessário. O que acontece? Eu sempre estudei em escolas muito boas, escolas de classe A. Não parece, assim. O que não é evidente, tá? O nível do ensino caiu muito no Brasil. Colégio Bandeirantes, revejam o processo seletivo aí. Então, o que aconteceu? O meu pai, ele é um engenheiro bem nerd, assim, um cara que gosta muito de estudar, que estuda até hoje. Minha avó era professora, essa mãe do meu pai. Então, tinha uma cultura de educação muito forte, assim, na minha família. E o meu pai, cara, ele sempre foi um cara que ele abriu... Depois que ele descobriu que ia ter ele abriu mão de muita coisa para que eu estudasse nos melhores colégios e nas melhores faculdades. Então sempre foi caro o bom colégio, né? Hoje em dia tá mais dramático. Na verdade, eu acho que na época do meu pai, quem ia para colégio particular já era aquele cara que não conseguia acompanhar o colégio público. Eu acho que na nossa geração era assim, se você for pro colégio público, a sua chance tende a ser um pouco menor de dar certo na vida. Pelo menos na minha geração era assim. Então ele percebendo que o ensino público tava caindo de qualidade, ele abriu mão de muita coisa, de carro top, de casa top, para que eu tivesse um bom estudo. Então, pra vocês terem ideia, eu sempre fui um aluno mediano, só que eu sempre estudei em escolas muito boas, assim. Eu estudei na melhor escola de Santo André, depois eu estudei no melhor colégio do Brasil. Só que, qual que era o problema? Quando você estuda num colégio muito bom, as pessoas começam a te comparar. Então, era um cara de classe média estudando nos melhores colégios. E aí, eu lembro que na 4ª ou na 5ª série, um colégio que eu estudava lá em Santo André, que é o Colégio Estocco, falou, a gente vai ter um tour pela Bolsa de Valores. Isso, acho que foi 5ª série, na verdade. E eu falei, óbvio, simbora. Eu era muito bom, eu ia em Olimpíada Brasileira de Matemática, eu era extremamente nerd. Zero comunicativo, extremamente nerd. Falei, vou nessa porra aí. Aí fui lá na Bolsa de Valores, naquela época que era pregão, gritaria, dedo no fiosco, o cara infartando, era maluquice, assim. Tipo, o cara cair infartando, mas vendendo, né? Mas boletou morrendo. Exatamente. E aí, eu queria ter uma vida um pouco mais agitada, porque eu era extremamente nerd. E eu falei, cara, aqui tem tudo que eu gosto. Tem um pouco de adrenalina, tem muito dinheiro, então eu posso deixar... Porque qual que é a merda? Naquele tempo não existia educação financeira. Então, como eu era um cara classe média, estudando em colégio de pessoas de classe alta, eu me senti extremamente pobre. Quando eu não era. Sim, mas em termos de comparação, era. E criança naquela época não tinha bullying. Era assim, mano. Meu pai tinha um Voyage, os caras... Aí chegou o moleque pobre, que o pai tem um Voyage, não sei o que lá. Então, quando eu fui na Bolsa de Valores, que naquela época era BMF e Bovespa, tudo junto ali no centro. Na verdade era separado, mas tá bem próximo ali. Falei, cara, é aqui que eu vou amarrar meu burro e é aqui que eu vou ficar rico. Eu só queria desforrar na cara das pessoas que, tipo, mano... não é porque eu vim da pobreza. Olha como criança é muito trouxa, velho. Não é porque eu sou pobre hoje que eu vou ser pobre pra sempre. E ali... Mas é que um dia a gente vai poder chamar alguém aqui, fazer um bate-papo sobre isso. Uhum. Tem alguns livros falando... A comparação de onde você tá, ele é muito importante, né? Uhum. Porque de repente tem alguém vendo o episódio aqui e vai pensar assim, olha o que eu vou te falar.
Ah, mas o cara não sabe o que tá falando, nunca teve uma dificuldade e tal, não. Calma aí. Nunca tive, mas era a minha percepção. Óbvio, a percepção. E esse negócio de percepção é importante. Por quê? Porque de repente tem alguém que tem menos... Olha que louco. Menos dinheiro que você hoje e tá pensando assim, esse cara não sabe o que é, por exemplo, morar mal. Só que essa pessoa que tá pensando isso pode se ferrar. Porque ela pode achar que tá ruim, aí eu vou chamar um haitiano pra falar com ela. E você também não sabe, cara, entendeu? Então, a comparação, não tem ninguém que vai estar nos assistindo que tá numa situação tão ruim que eu não possa achar alguém que esteja